Sejam todos bem-vindos à cronologia bíblica do Antigo Testamento. Meu nome é Rudimar. Estaríamos falando de forma resumida a cronologia, já que o nosso foco é saber a atuação dos profetas menores no período bíblico. Vamos dar início à nossa aula. Temos a origem de tudo, a criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou Adão e Eva, mas devido ao pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden, ou seja, da presença de Deus. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim mata seu irmão Abel, já que a oferta de Abel agradou a Deus. Este foi o primeiro homicídio relatado na Bíblia. Temos depois o dilúvio, que mostra o arrependimento de Deus em ter criado o homem, devido à maldade que este espalhara na terra. Neste arrependimento, decide fazer um enorme dilúvio, fazendo desaparecer tudo que havia sido criado até então. Porém, decide poupar Noé, por este ter agido bem. Ele recomenda fazer uma arca de madeira e abrigar junto com sua família um casal de cada espécie existente. Na sequência, temos a Torre de Babel, onde todos falavam a mesma língua, e sob a construção de uma torre cujo cume toca o céu. Mas Deus confunde as línguas para que o povo se espalhe por toda a terra. Agora damos início ao tempo dos patriarcas. O primeiro patriarca foi Abraão, conhecido como pai da fé. Ele recebeu de Deus a promessa que através de sua vida muitas nações e povos seriam abençoados. Abraão e Sara tiveram Isaque, o filho da promessa, o herdeiro prometido a Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão, mas Abraão e Sara riram da ideia, porque os dois estavam muito velhos para ter filhos. Jacó, filho de Isaque, teve um irmão chamado Esaú. A história do irmão que troca sua bênção por um prato de lentilhas. A Bíblia ainda relata a luta de Jacó com um anjo, onde Jacó passa a se chamar Israel. Teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. José foi um dos 12 filhos de Jacó. Ele foi vendido como escravo, ele revelou o sonho do faraó, teve prestígio e se tornou governador de todo o Egito. A ida do povo para o Egito ocorreu aproximadamente em 1870 a.C. Deus usou a vida de José para salvar sua família da fome que assolava a região. O tempo que o povo hebreu permaneceu no Egito foi de 400 anos. No começo era bem acolhido, mas com o passar do tempo, o povo hebreu passou de hóspede para escravo. Moisés era um levita e nasceu numa época em que os hebreus eram mantidos escravos no Egito. E sob o temor do crescimento do povo hebreu, o faraó ordenou que toda criança do sexo masculino deveria ser sacrificada. Moisés é salvo pela filha do faraó e condicionado aos conhecimentos do povo egípcio durante 40 anos. Certo dia matou o feitor e, para evitar ser declarado, fugiu para a terra de Midian. Moisés liderou a saída do povo do Egito. Guiado por Deus, Moisés foi um grande líder de Israel, que libertou seu povo da escravidão do Egito, onde temos as 10 pragas e a passagem do povo através do Mar Vermelho. Durante sua caminhada à Terra Prometida, Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Temos a Arca da Aliança, a construção do tabernáculo e a preparação do povo hebreu para a conquista de Canaã. Os 40 anos no deserto relatam a história dos 12 espias. Deus ficou bravo porque alguns murmuravam contra ele e decidiu que todos ali, com raras exceções, deveriam morrer antes de entrar na Terra Prometida. Moisés morreu um pouco antes de entrar no seu destino, a Terra Prometida. Josué, seu sucessor, liderou o povo de Israel na conquista da cidade e estado da terra de Canaã e foi responsável por conduzir os israelitas à Terra Prometida. O período dos juízes ocorreu aproximadamente em 1350 a.C. Quando o povo estava oprimido, Deus levantava um libertador. Os juízes lideraram o povo de Israel por aproximadamente 350 anos. Os juízes serviam como líderes políticos, militares e espirituais do povo de Israel. Temos como exemplo Sansão, Samuel, Débora e Gideão. Samuel, o último dos juízes, foi um dos maiores líderes do povo de Israel, como também o primeiro da escola profética. Foi ele que ungiu os reis, Saul e depois Davi.
Chegamos à monarquia. Samuel já havia envelhecido e, combinado as frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o segundo rei de Israel e autor de muitos salmos da Bíblia. Após matar o gigante Golias, conquistou o povo por sua coragem e liderança. Salomão, filho de Davi, foi um grande rei em Israel, conhecido por sua grandíssima sabedoria. O pedido a Deus por discernimento para governar o povo de Israel resultou em grandes bênçãos para Salomão, como riquezas e fama, mas também pela sua insensatez e más decisões no fim da vida. Seu reinado foi marcado pela construção do templo. Os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência, a nível moral, a nível político e a nível espiritual. Em aproximadamente 930 a.C., ocorre a divisão do reino. Depois de reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morre e seu filho Roboão o sucede. Por causa do seu pecado e de seu afastamento de Deus, o reino foi dividido e somente a tribo de Judá e Benjamim continuaria a ser liderada pela dinastia de Davi. As demais tribos de Israel, reino do norte, se rebelaram contra o seu sucessor e elegeram outro rei para si. Reino do Norte. 10 tribos se uniram a Jeroboão e o fizeram rei, começando a partir daí o Reino do Norte, também chamado de Reino de Israel, e a capital passou a ser Samaria. A idolatria se alastrou, pois Jeroboão criou centros de adoração ilícitos pelo território de Israel, fazendo tudo aquilo que os povos vizinhos e idólatras faziam. Foi também um reino marcado por conspiração, violência e perversidade da parte de muitos governantes. Os governantes do Reino do Norte continuaram a pecar contra Deus, mergulhando cada vez mais em idolatria e corrupção moral. Uma grande potência estava em ascensão, o Império Assírio, e Deus permitiu que este poderoso exército tomasse a região de Israel. A forma de destruição era a miscigenação de um povo, ou seja, sua forma de dominar era destruir a identidade de um povo. Ocorre a queda de Samaria em 722 a.C. pelo Império Assírio. Reino do Sul, Judá, foi comandado por Roboão, filho de Salomão. Roboão continuou a reinar sob a parcela menor de Israel, a tribo de Judá e Benjamim. A capital continuou sendo Jerusalém, onde se encontrava o templo de adoração ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Davi, templo construído pelo rei Salomão. O seu coração insistiu em desviar-se do Senhor, entregando-o à idolatria. Foi avisado pelo Senhor através dos profetas acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. O povo é levado para cativeiro e permanece por 70 anos. O Reino do Sul sobreviveu cerca de 200 anos a mais do que o Reino do Norte, Israel, quando a capital Jerusalém foi destruída e os moradores levados para o exílio na Babilônia. Os hebreus permaneceram 70 anos no cativeiro, quando Ciro o Grande, habilidoso imperador persa, conseguiu controlar toda a região média oriental. Ele permitiu que os hebreus retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Foi a partir dessa concessão de Ciro que os hebreus puderam reorganizar-se, inclusive reconstruir o templo, como pode ser consultado em livros bíblicos como o de Esdras. Depois temos os 400 anos de silêncio. Esse é o tempo que decorre entre o fim do Antigo Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento. Esse tempo é conhecido como período interbíblico, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Reino do Norte. Israel, conhecida também como Efraim. Teve como capitais Siquém, Penuel, Tirza e Samaria. Seu primeiro rei, Jeroboão, atuou de 930 a 910 a.C. Teve 9 dinastias, 19 reis. Período aproximado de existência, de 931 a 722, ou seja, 209 anos. Foi conquistado pelo Império Assírio. Último rei, Oséias, que atuou de 731 a 722 a.C. Reino do Sul, Judá. Capital, Jerusalém.
Seu primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. Atuou de 931 a 913 a.C. Teve uma dinastia, a davídica. Teve 20 reis, 12 até a época da queda de Samaria e mais 8 até o cativeiro babilônico. Durou 345 anos antes de ser conquistado pelo Império Babilônico. Seu último rei foi Zedequias, que atuou de 597 a 587 a.C. Os profetas menores que atuaram no Reino do Norte, Israel, ou conhecida como Efraim, foram Jonas, Amós e Oséias. No Reino do Sul, Judá, temos como destaque Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias. Logo após o cativeiro babilônico, temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui terminamos esse breve resumo sobre a linha cronológica do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fique com Deus.